liga feira! Sejam bem-vindos a mais um podcast. Eu sou Denise Fersan e estou aqui, gente, para trazer esse podcast recheado de novidades, não só no podcast com o nosso bate-papo maravilhoso, mas também com toda a programação da semana aqui em Feira de Santana. Então já pega o bloquinho aí para anotar tudo, porque vai começar mais um Se Liga no Rolê. Roda a vinheta da produção! De 7 a 15 de junho rola o Arraiá do Comércio 2025, na Praça Bernardinho Bahia e no Mercado de Arte Popular. Vai ter forró, quadrilha, comidas típicas e artesanato local. Tudo das 10 às 22 horas. E no dia 15 de junho, das 8 às 13, tem a Feira Arte na Avenida, no canteiro central da Getúlio Vargas. Um evento ao ar livre com arte, cultura e muita gastronomia. Gostou? Já compartilha com quem vai com você e até o próximo Se Liga no Rolê. Pois é, minha gente, hoje teremos um papo assim, ó, maravilhoso, com ela que é mãe de 3, tá bom? Criadora de conteúdo e fala com o coração sobre maternidade real, saúde e empatia. Seja bem-vinda, Carol Rego. Muito obrigada, Dani. Pra mim é uma honra estar aqui. Eu te admiro, você sabe, a gente troca umas figurinhas no direct e pessoalmente também, né? Eu gosto muito do seu trabalho e sabe que o que você me chama eu topo, na mesma hora. Ai, menina, eu sigo mesmo assim, gente. Esse trocar figurinha é bem real mesmo assim, porque Carol, ela traz nas redes dela essa maternidade real e eu vejo mesmo assim, que ela traz sim, sem filtro, essa maternidade. E eu sempre fico vendo minha irmã também, fico pensando também nesses processos do puerpério, enfim, toda essa parte da maternidade, tentar fazer uma coisa, não conseguir, que a criança quer atenção, e a criança quer mamar. Hoje Carol não tá só, Carol trouxe Evona. Evona é a dona daquela rede social de Carol. Eu sou o acessório de Eva, não é ela que é o meu acessório. Onde eu vou, Eva está grudada, com tudo que eu gravo, Eva está no colo, nem sempre está quieta, porém, às vezes sim, hoje tá quietinha, tá aqui na paz de Deus mamando. Mas a maternidade é isso, né? Sim. A gente, pra poder conseguir fazer as coisas que a gente se propõe a fazer, tem que fazer algum tipo de escolha, né? E alguma delas tem que vir com a cria no colo, ou então aqui pendurada no pescoço, ou então aqui do lado, enfim. O importante é não deixar de fazer, né? E aí, você trouxe na sua fala aí, algo que a gente tem trazido também aqui no nosso debate, aqui no nosso bate-papo, na verdade, com as mães, que é sobre a questão das mães, elas continuarem em movimento, elas continuam trabalhando. Então, mandem jobs, viu? As mães continuam fazendo, até porque elas têm crianças para poder, né, estar cuidando, sustentar. E assim, e você traz nas suas redes sociais o seu dia a dia, com seus 3 filhos, enfim, e essa rotina intensa. E aí eu quero saber de você, como é que você faz para manter o equilíbrio entre cuidar da família, mas também formar as outras mães também que te seguem. Eu acho que no Dia das Mães, no Dia das Mães agora que passou, eu fiz um conteúdo com minha mãe. E aí era pra poder falar dela, né, da referência que ela era pra mim, e acabou que ela virou o jogo. Sim. E acabou me botando pra chorar no conteúdo. Eu vi. E ele traz justamente isso no conteúdo, né? Minha mãe é a minha referência. Então, acho que o primeiro pilar pra eu conseguir ter esse equilíbrio é que a minha mãe fez isso muito bem. E aí ela me conta no conteúdo que ela observou minha avó fazer isso. Então, assim, é ancestral, né? A questão, principalmente de mulheres pretas, de não pararem, de estar se reinventando. E como mãe solo, eu tenho que me virar sozinha, né? Sim. Hoje eu tenho um companheiro que me ajuda, mas ele é minha rede de apoio. Ele é o pai de Evona, é super pai presente. Mas na minha maternidade eu precisei aprender a me virar sozinha. Então a minha mãe foi muito referência pra mim, mesmo tendo meu pai lado a lado junto dela. No dia a dia era ela que lidava com a gente. Então o primeiro pilar, assim, pra ter equilíbrio é justamente ter essa referência. E o segundo é enxergar na minha realidade, porque é totalmente diferente da minha mãe. Sim. Estratégias pra conseguir me manter sã. Porque a gente louca, a gente não faz nada, né? Aquele ditado, quem cuida de quem cuida. Se não tem quem cuida de quem cuida, a gente tem que dar um start e se cuidar. E aí se cuidar, Dani, não é skincare, sabe? Não é só academia. Às vezes é um momento sozinha, é um banho mais demorado depois que as crianças dormem, né? É você escrever, a gente colocar pra fora. Chorando, escrevendo, cantando uma música alta, assim. São ações terapêuticas, né, que curam e que trazem esse equilíbrio. Eu não se esquecer também, né, porque
para além de mãe, você é também uma mulher ali que precisa também, além de cuidar dos outros, se cuidar também. E uma coisa que eu vejo muito, até na internet, que já chamar para essa próxima pergunta, é que quando você expõe essa maternidade, ela vem também com muito afeto, muito carinho, muitas mães se identificam, mas também vem com muitos julgamentos, né? E como você faz, Caroline, para lidar com esses julgamentos diários na internet? Eu acho que gato escaldado, né? Tem medo de água fria. E eu já passei por várias fases na rede social, assim. Eu acho que foram fases também que acompanham muito a minha pessoa. Então, quanto mais maturidade a gente vai acompanhando, mais a gente vai aprendendo a lidar com esse tipo de situação. Então, assim, quando eu comecei a escolher o que é que eu vou trazer da minha maternidade, eu começo a entender até onde é que eu vou conseguir aguentar o julgamento que vai vir a partir do que eu vou dizer. Então, atualmente eu tenho escolhido pautas que só são referente mesmo a afeto e a como eu me sinto dentro da minha maternidade, o que vai gerar identificação e conexão com outras mulheres, porque infelizmente nós, aquele ditado que mãe é tudo a mesma coisa, apesar de não sermos as mesmas coisas, as situações que vivemos por conta da sociedade, do patriarcado, acaba sendo a mesma coisa, então a gente acaba se conectando com esse tipo de conteúdo. Você nas suas redes sociais, você fala sobre empatia, você fala sobre maternidade, você fala também sobre saúde, né? Então, na sua opinião, como é que as marcas, elas precisam aprender a se comunicar com as mães e os cuidadores também, né? Então, como você vê essa relação das marcas com as mães, que são, né, digital influencer, criadoras de conteúdo? No final das contas, a marca, ela quer vender, né? E aí ela tem que entender como é que ela quer vender. As marcas que me procuram, geralmente, entendem que eu sou uma creator, que eu não vou fazer só merchandising, eu vou trazer alguma mensagem por trás daquele conteúdo. Então, assim, quem me procura sabe que é isso que vai achar. Mas eu ainda acho que, principalmente quando a gente faz um recorte regional, que eles querem que a gente mude muita coisa, assim, não estão preparados para poder contratar um influenciador na sua totalidade, né? Sim. Porque quando você faz uma campanha, e aí eu falo que eu sou publicitária também, viu, gente? Aí eu vou trazendo um pouco. Quando a gente contrata um influenciador, porque tá fazendo uma campanha regional, a gente quer tudo que ele tem para entregar, porque ele não somente mora naquela área, mas como ele se comunica com aquele público e vai trazer um retorno para a marca. Mas o pessoal não entende que tem que ser ao pé da letra, então quer mudar muita coisa. E nesse mudar também muda o discurso, né? Sim. Eles querem que a gente fale muito sobre a questão do merchandising como um todo e esquece da história. Então eu acho que, no meu caso, aí falando da minha rede social, as marcas precisam ser um pouco mais atentas a não ficar... a seguir o influenciador, a ver a rotina do influenciador, não só fazer um garimpo e dizer assim, esse perfil combina, mas aí não entender, né, como é a rotina, principalmente no off. Porque tem uma preocupação das marcas, assim, que eu vejo hoje, e que o público também procura pessoas por trás das marcas. As pessoas não querem ver só, beleza, é só a marca. Não. As pessoas querem ver as pessoas por trás disso, né? Tanto que hoje você já vê a questão, principalmente das redes, né? De televisão, dos streamings, eles respondem como se fossem pessoas nas redes sociais. E isso engaja muito, porque as pessoas, tipo assim, olha, ela tá falando comigo e tal. E isso é interessante. Então, quando você traz a questão da empatia, de saber quem é essa pessoa, por que ela não entregou ainda aquele conteúdo, é justamente conhecer o creator, né, dentro dessa totalidade e saber que você tá pedindo serviço àquela pessoa. Então, tipo assim... E aí, né? Exatamente. Toda vez que chega um trabalho pra mim, eu sempre deixo claro, olha, eu tenho um bebê de 7 meses. Sim. Eu todos os meses vou a Salvador, em datas específicas de 3 em 3 semanas, pra poder ficar 2 dias acompanhando minha filha, que ela faz o sistema de transfusão mensal. Então, assim, eu preciso que os prazos de vocês casem com os meus. Não adianta você chegar com um briefing agora pra eu entregar daqui a 2 dias, porque eu não vou conseguir entregar. Sim. E aí é que entra a questão da humanidade das pessoas. Do mesmo jeito que quando eu mando na data certa eles não me dão esse retorno, eu cobro e dou exatamente essa justificativa. Para depois não vir, né, com cobrança, porque são pessoas que estão trabalhando, mas não têm o interesse justamente de acompanhar o influenciador. Sim.
Vamos ser mais humanos, minha gente. E por falar na sua filha, que é uma pequena sereia, que nem eu, sim, Melzinha, não né? É você que lembra. Você vestida de sereia. Mel é uma criança maravilhosa, gente. E Mel é uma das filhas de Carol que tem anemia falciforme. Eu quero que você diga pro pessoal de casa o que é a anemia falciforme e também que você compartilhe e fale, né, como foi o processo de aprendizado da família, né, e quais foram os maiores desafios enfrentados até aqui. Então, desafios foram muitos. Vou falar no popular, tá? A anemia falciforme é uma doença hereditária, né? Sim. Que não brota do nada, tem que vir de família. E que é uma patologia hematológica. No caso, é uma doença sanguínea, né? Que tem a ver com sangue. Sim. São as hemácias que são defeituosas, são em formato de foice, por isso é falciforme. Uhum. E aí ela, por ser em formato de foice, ela não tem uma circulação boa, não tem muita oxigenação no sangue, e ela acaba se acumulando nas articulações e aí ocasiona as crises, né? Uhum. E aí tanto a Memel como eu e o meu irmão João Vitor nós temos. Então, minha mãe foi uma mãe atípica que cuidou de 2 crianças com anemia falciforme. E aí quando Memel nasceu, a gente descobriu que Memel tinha também. E aí, desde então, ela sempre sempre foi acompanhada no CRAF aqui em Feira de Santana. E desde que ela tinha 5 meses, ela começou a ser internada pelo menos uma vez por ano, porque baixava a imunidade, acabava pegando pneumonia, alguma coisa assim, e estava sempre internada. Só que aí, quando a Mel fez 4 anos, né, Mel teve um AVC, né, um acidente vascular cerebral. E aí, deixou a Mel com sequelas. Hoje ela tem a mobilidade do lado direito reduzida e faz transfusões de sangue mensal. Então, assim, tem quase 3 anos que eu já era uma pessoa que eu sou muito empática com pautas da sociedade, de minorias e tudo mais, né? E quando a gente vivencia, a gente tende a se doar mais do que quando a gente só faz por ser humano, né? Por se importar só por existir, né? E entender o que é certo e o que é errado. E aí a gente levantou mesmo essa bandeira da doação de sangue. A Memel, ela era acompanhada no Hemoba, aqui em Feira de Santana, então a gente fez muita campanha. Ela já chegou a ficar uma vez 2 meses sem transfundir porque não tinha bolsa de sangue. E era um período de festa, então lá para São João, assim, quando as pessoas deixam de doar, né? São João e Natal são datas críticas que as pessoas não vão fazer doação. E aí acaba que o estoque baixa. E foi nessa que a Mel não teve bolsa, acabou fazendo um AVC. E, enfim, nesse meio tempo, a Mel teve 4 AVCs. E ela tem uma síndrome que chama síndrome de moia-moia. A artéria do cérebro dela se fecha sozinha e aí, associada à anemia falciforme que entope as veias, as hemácias, aí ela faz os AVCs. Por conta disso, ela faz as transfusões. A transfusão é para poder liberar os vasos sanguíneos dela. E aí eu, não por ver uma oportunidade de crescer na internet, mas por ver uma oportunidade de informar pessoas. Sim. Quando o Mel teve AVC, eu não sabia que criança podia ter AVC. Eu também não. Pra mim, só quem tinha AVC era adulto, velho, idoso. Sim. Quando eu vi a primeira vez que foi na minha frente ela, perdendo os movimentos do lado direito, né, ficando com o rosto paralisado. E aí eu falei, não, se eu não sabia, consequentemente outras pessoas, né, também não sabem, então vamos falar, vamos explicar. Sim. E aí a gente contou com os comunicadores que a gente conhece em feira para poder começar a reverberar essa informação, né? Minha gente, olha, o papo tá muito bom, tá gostoso de ouvir, mas eu vou dar aqui, ó, 2 minutinhos de intervalo só pra você ir lá tomar uma água e voltar, tá certo? Eu sei que você tá chorando, eu aqui emocionada. Vai lá, bebe uma água e volta, tá bom? Estamos de volta, eu não disse que não ia demorar, era rapidinho, era só um gole de uma água, a gente jogou as lágrimas. Pois bem, minha gente, estamos aqui com Carol Rego, ela que é publicitária, digital influencer, mãe de 3, minha gente, e babadeira também. Então, Carol, você tá falando aí sobre Mel e sobre essa questão da anemia falciforme. Eu também não sabia que criança poderia dar AVC, até porque a minha mãe deu AVC e ela tava com 40 anos e com 40 anos todo mundo já achava ela muito nova, né? Então a primeira pessoa que eu vi que tinha essa possibilidade de dar AVC sendo criança foi Mel, realmente. Foi quando eu conheci Carol, comecei a seguir. E assim, como é que você faz você faz não, você já faz isso nas redes sociais.
E que mensagem você deixaria para as pessoas de casa sobre a importância da doação de sangue mesmo? Porque tem muita gente que não doa porque tem medo, né? E fala assim, nosso corpo tem de 2 a 5 litros de sangue. Aí se eu der, o que é que vai acontecer com o meu corpo, né? Então tem gente que, justamente essa falta de informação, como você falou, que trouxe essa informação para suas redes sociais justamente porque você não sabia, né? Tipo assim, não, outras pessoas também precisam saber disso e outras mães podem estar passando por esse processo. Então, que mensagem você deixaria pro pessoal de casa que tá assim, meu Deus, que medo de doar? Não precisa ter medo, não dói, é rápido. Você faz uma fichinha no Hemoba, né? Qualquer hemocentro que você for, você faz uma fichinha, ele vai avaliar, né? Tem alguns pré-requisitos que você tem que cumprir para poder, por exemplo, tatuagem, era 1 ano, diminui para 6 meses, né? Você tem um peso ali base para poder fazer a doação. Homens podem doar até 4 vezes no ano e mulheres 3. Então, assim, dá pra doar o ano todo. E, assim, quando você faz uma doação, você salva até 4 vidas. Então, assim, a gente não precisa ter medo, porque não dói, é rapidinho, você ganha um lanchinho no final, é tudo certo. E pra gente, pra família, né, de quem precisa da doação de sangue, cada gotinha daquela é uma gotinha de vida. Porque para quem tem anemia falciforme, a bolsa de sangue não é só como no Cardimel para a anemia falciforme, é vitalidade mesmo. Porque quando a hemoglobina baixa, quando a doença ela predomina ali durante um período, é a bolsa de sangue que vai trazer a saúde de volta, sabe? Que vai regularizar as taxas e vai fazer com que a pessoa fique bem corada. A minha mãe sempre fala, mamãe, eu vou tomar um sanguinho, eu vou ficar bem coradinha. Eu falei, vai ficar coradinha. Então, assim, não precisa ter medo, é um ato realmente de amor ao outro. Chique, né? Ai, que lindo! Bem, Carol, em falar, né, sobre essa questão da maternidade, enfim, da saúde também, a questão da autoestima, da maternidade real, como a gente vem trazendo aqui, que você traz nas suas redes, isso faz com que as pessoas criem uma identidade, né, uma identificação com quem tá ali se comunicando, né, que você faz todos os dias. Mas já chegou pra você alguma história que te emocionou muito, assim, tipo, daquela forma que a gente compartilha algo e às vezes não imagina o impacto que aquilo vai ter, e a pessoa chega pra você e você fala assim, eu fui pra impactar, quer dizer, fui compartilhar uma coisa e tipo assim, na intenção de chegar, se comunicar, e fui impactada. Tem alguma história? Rapaz, todo dia eu recebo comentário, né? De que minha rotina inspira, que quando ela tá se sentindo um bagaço, que ela olha, mas Carol consegue, eu consigo também. E acaba que quando esses comentários chegam, são momentos que eu tô bem fragilizada por qualquer coisa que seja. Os hormônios do puerpério. Tem essa parte, né? E junta com a situação de Memel, né? As pessoas dizem que eu sou forte, que eu sou guerreira. E a mãe só quer descansar. A gente às vezes pra ficar reparando na trajetória, né? A gente tá síndrome da impostura, a gente faz tanta coisa. E aí as pessoas que abrem os olhos da gente, né? A gente tá aqui, meu Deus, mas não tá dando certo. E aí chega sempre esses comentários assim positivos e aí faz sentido o que ele tá fazendo. Esses dias eu fiz um conteúdo falando que eu não tava me reconhecendo. E que eu queria conversar sobre isso sem filtro, porque às vezes as pessoas têm essa ideia de que você consegue, que você é forte. E você, quando você traz a sua vulnerabilidade, é aí que você se conecta com as pessoas. E recebi muitos feedbacks assim positivos e realmente reafirmei aquele sentimento de eu nasci pra realmente transformar. Minha mãe diz que eu nasci para influenciar. A frase dela é: você nasceu para influenciar e não ser influenciada. Hoje eu aprendi que eu posso ser influenciada positivamente, né? Mas quando criança foi importante ouvir, né? O conselho de manhã. Manhã sabe das coisas. E é isso. O meu propósito hoje, eu enxergo que independente da área, se for falar de saúde, se for falar de comunicação, é realmente trazer diversidade, informação e acolhimento para as pessoas. Assim. Maravilha. Que chique, né, minha gente? Vem cá, Carol, outra coisa. Como é que você faz? Você tem um filho adolescente já, né? Eu acompanho tudo. Você tem um filho adolescente, né? Tem meu aqui que vai fazer já 8 anos. Juan vai fazer quantos anos já? Fez 12. Fez 12, gente. Juan parece que é irmão de Carol. Irmão meu. Você ele vai ser irmão. Eu falo que ele é meu irmão mais novo. Você é minha mãe.
Shirley, que mãe do homem grande desse. Desse, né, menino? E tem Evona também, né? Então, como você faz pra administrar... Eu não falo nem que sem culpa, porque sempre vem a questão, né, da impostora, enfim, a questão da culpa, enfim. Mas como você faz pra respirar fundo e continuar e conseguir ser mãe dessas 3 crianças que estão em níveis diferentes, assim, de aprendizado, enfim, de apego também, né? Então, a adolescência, a gente bem sabe como é a adolescência, né, minha gente? Então, como é que você faz pra poder gerir tudo isso e ainda também ser esposa, né? Também ser filha, enfim. É um mundo de possibilidades. Nesse momento eu tô inserida em todos esses âmbitos, assim, no mesmo lugar. Porque eu fui morar em Salvador, quando eu voltei, fui pra casa da minha mãe pra poder me restabelecer, né? A gente sabe que ninho é pra isso. E os meus pais, quem me segue sabe que são a minha rede de apoio, minha base, meu alicerce, são tudo. Pode mandar um beijo pra eles aí. Um beijo, mãe, minha painha. Um beijo. Um beijo, amores da minha vida. E todo mundo junto e misturado. Aí tem a criança, o bebê, a mãe, o pai, o marido, todo mundo junto. Mas o apoio de todos eles, né? Dos meus pais, do meu esposo, tem sido fundamental, assim. Eu fui mãe solo de Juan de Mel. Eu sou, né? Mas solo, sozinha, de Juan de Mel durante 4 anos. Eu vou fazer 3 anos que eu tô num relacionamento. E Jean, ele é pai de Eva. Ele é pai presente de Eva, mas ele é minha rede de apoio forte. Tem meus braços, minhas pernas, assim. E desde quando ele chegou, as coisas ficaram mais leves, porque ontem eu tava conversando até num bate-papo, falando que quando eu queria ser mãe e pai, era muito difícil, porque eu não conseguia ser mãe, porque eu, o tempo todo eu tinha que ficar repreendendo e tentando ensinar, engrossar a voz, e parecia que eu não sabia destinar amor aos meus filhos. Quando eu parei de querer fazer a parte do pai, entender que eu só era mãe, aí as coisas mudaram, eu comecei a enxergar realmente pela ótica do amor, do afeto, do acolhimento. Não que não exista, né, a parte de chamar atenção, do raiz, sabe? Sim. Mas como hoje eu tenho um companheiro que é a figura masculina presente todos os dias, eu não preciso mais fazer aquele papel que eu fazia. Então eu tenho o tempo de ser a mãe, de ser doce e de trazer o entendimento e a educação para eles pelo olhar realmente da ternura. Então acaba que facilita, ajuda. Então a rede de apoio é tudo na vida da mãe, de qualquer mãe, independente de ser mãe solo, de não ser, rede de apoio é o que vai fazer com que você se enxergue para além até da maternidade. Por exemplo, no meu caso, o meu profissional assim, foi muito forte. Muito forte, tanto que minha mãe falou comigo esses dias: mãe, você lembra que você falou comigo quando o Juan nasceu que eu nasci pra ser mãe, que você só era mãe? Porque eu não me enxergava mãe, não porque eu não queria ser, mas porque o meu profissional falava muito mais alto que eu queria ser alguém, eu queria fazer meu nome como meu pai fala. Sim. Faça seu nome, tenha sua renda, não dependa de homem. Então, meu pai sempre me disse muito isso. E eu queria de fato fazer isso, não que um filho fosse atrapalhar, mas a gente sabe quando a gente caminha com uma bagagem, né, acaba que a gente anda um pouco mais devagar. Acho que na maternidade solo, qualquer mãe que perpasse pela maternidade solo vai falar isso, como é mais fácil para um homem, né, caminhar e conseguir constituir várias coisas na vida quando é a mãe que tá tomando conta. Então, já estamos chegando ao fim do nosso bate-papo. E assim, Carol, eu gostaria que você deixasse uma mensagem pro pessoal de casa, pras mães ou pras as amigas, enfim, os telespectadores que estão assistindo a gente, que também tem algum conhecido, uma mãe, que tem essa rotina parecida com a sua. Então, que mensagem você deixaria, Lúcia? Pode olhar pra essa câmera aqui, ó. Amiga, gostosa, você tá cansada, que eu sei que você tá cansada, não existe mãe descansada. Apesar de muitas conseguirem criar estratégias para poder revigorar, né? Se revigorar para o novo dia. Não tenham medo de pedir ajuda. Vulnerabilidade também é força. Acho que quando a gente quer levar o mundo nas costas, no peito, assim, a gente acaba criando uma carga maior, porque a mental fala muito mais alto do que a do dia a dia, né? Que a mente da gente, quando a gente não consegue descansar, a gente fica muito mais sobrecarregada do que, de fato, temos de atividades e demandas no dia a dia. Então, o meu conselho é esse: peça ajuda.
Você não vai ser menos mãe, não vai ser menos mulher, não vai ser uma fraca se você pedir ajuda. É isso. Ai, que lindo! Minha gente, estamos ficando por aqui, né? Muito obrigada, Carol, pela sua presença. Obrigada, Evona, também pela presença dela aí maravilhosa. Deixe suas redes sociais para que as pessoas também te sigam, também conheçam, também adquiram esse conhecimento, essa troca e compartilhem também da rotina, né, junto contigo. Eu, Carol Rego, tudo junto. Se tiver outra, Carol do Tomba Rego, só tem eu em feira, não tem outra. Eu falo muito sobre maternidade, sobre autocuidado. Trago os meus filhos, que são super desembolados, né? Juan fala super bem, assim. Mel também é muito criativa. E eu falo um pouquinho de tudo, né? Esse negócio da internet agora, de você ter só um formato. Eu não sou mulher de um formato só. Eu vou trazer várias coisas. E se você quiser assistir, assiste. Se não, você encaminha pra alguém que vai assistir. É isso. Maravilha. Minha gente, a gente vai ficando por aqui. Um cheiro pra você de casa. Muito obrigada pela sua audiência. E não esquece que segunda-feira a gente tá aqui de novo às 2 horas no canal 2.1 da TV Feira. Um cheiro e se liga, Feira.